Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. Hoje nós vamos relembrar grandes cantores que infelizmente perderam a vida ao voltar para casa. Eu não sei se hoje ainda se pratica muito isso, mas até uns anos atrás era uma prática comum. Por redução de pessoal para cortar despesas, muitos artistas tinham o seu motorista, que também lhe servia como assistente de palco, muitas vezes como segurança, e por essa economia, entre aspas, de pessoal, tiveram que pagar com suas próprias vidas. E vamos relembrar esses grandes artistas que nos deixaram no auge das suas carreiras. E eu lhe faço a pergunta: a pressa de chegar em casa pode ter levado ao falecimento desses artistas? Ou foi simplesmente o destino deles? Que você me responda. Assista o vídeo, no finalzinho do vídeo você me responde. Vamos começar relembrando o cantor Claudinho, Cláudio Rodrigues de Matos. Ele que fez dupla com Bochecha e fez o maior sucesso, se tornando uma das principais duplas do mundo funk. Ele nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 14 de novembro de 1975 e faleceu em Seropédica em 13 de julho de 2002. Ele tinha apenas 26 anos de idade. Durante a turnê de lançamento do 6º disco da dupla, Vamos Dançar, em 12 de julho, horas antes de viajar, Claudinho ligou para a Bochecha e avisou que iria em seu próprio carro e não com a van da banda, como era de costume. Após a realização do show na cidade de Lorena, em São Paulo, Claudinho foi vítima de um acidente de carro na rodovia Presidente Dutra, já na manhã do dia 13 de julho de 2002, e acabou falecendo na cidade de Seropédica, na Baixada Fluminense, bem próximo já de chegar no Rio de Janeiro. Bochecha vinha logo atrás, na van, com sua equipe de produção e músicos. De Lorena, onde a dupla realizou o show, para o Rio de Janeiro, eram 249, quase 250 quilômetros de distância. Então creio eu que, por ser só uma média de 3 horas para ele chegar em casa, preferiu voltar. Mas infelizmente essa pressa de chegar em casa resultou nesse acidente. Ele faleceu com apenas 26 anos de idade. Lembro bem que o falecimento de Claudinho gerou uma comoção nacional. Ele estava sempre nos programas de TV, na Xuxa, Faustão. Estava realmente sendo bem tocado as suas músicas. Claudinho foi sepultado no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Uma grande perda. Vamos agora falar de um dos maiores cantores de todos os tempos. Olha, você vai se surpreender com esse vídeo. São histórias incríveis que você com certeza não conhecia. Vamos falar do cantor Gonzaguinha, filho de coração do nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga. Gonzaguinha, seu nome de batismo era Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior e nasceu no Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1945. E no seu falecimento, entre as cidades de Renascença e Marmeleiro, é o município do Paraná, em 29 de abril de 1991. Seu pai faleceu em 1989 e ele faleceu em 1991. Dos maiores cantores, compositores do Brasil. Músicas incríveis. Nos últimos anos de sua vida, ele vivia em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Gonzaguinha faleceu aos 45 anos de idade no dia 29 de abril de 1991, vítima de um acidente automobilístico ao regressar de uma apresentação em Pato Branco, no Paraná, por uma rodovia no sudoeste do estado. Ele tinha um Monza e colidiu com uma caminhonete Ford F4000. O acidente ocorreu por volta das 7h20 da manhã, entre as cidades de Renascença e Marmeleiro. Estava se dirigindo para Foz do Iguaçu, onde seguiria de avião para Florianópolis, onde tinha um show agendado. No carro estavam também seu empresário e o dono de uma empresa de produções artísticas, que ficaram gravemente feridos. A distância entre Pato Branco e Foz do Iguaçu, também no Paraná, 338 quilômetros. Ele tinha acabado de fazer um show. Para voltar para Curitiba, ainda era mais longe, era 439 quilômetros. Eu acho que por isso que eles decidiram ir direto de Pato Branco para Foz do Iguaçu. Infelizmente, Gonzaguinha faleceu no auge da sua carreira, com apenas 45 anos de idade. Gonzaguinha foi sepultado no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma perda irreparável. Vamos agora relembrar de quem gosta da música romântica popular conhece.
Maurício Reis, o poeta do cravo branco. Ele que nasceu em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, no estado da Paraíba, em 27 de junho de 1942. Infelizmente faleceu em Bonito, no estado de Pernambuco, em 22 de julho de 2000. Um cantor incrível. A música Verônica, eu acho que até hoje é uma das mais regravadas, né? Mercedão Vermelho. A música que eu e a minha esposa adoramos é Farrapo Humano. É uma música incrível. Na música Lenço Manchado, ele fala de um acidente. Maurício Reis faleceu no dia 22 de julho de 2000, aos 58 anos de idade, um acidente automobilístico ocorrido no município pernambucano de Bonito. Segundo as notícias da época e no próprio Wikipédia, causado pelas fortes chuvas que caiu na região, inundando a pista da PS-109 e provocando uma derrapagem que o jogou seu Fiat Tempra na barragem do Prata. Seu filho, tecladista Maurício Inácio Costa, hoje conhecido como Maurício Reis Júnior, um abraço, mantendo viva a memória de seu pai, ele dirigiu o carro no momento do acidente. Para você ver, foi o que eu falei sobre a questão redução do pessoal, né, na equipe, para evitar os gastos. O tecladista, seu filho, também vinha dirigindo o carro. Depois de um show, ele fez um show na cidade de Sumé, no estado da Paraíba, e voltava para Gravatá, no estado de Pernambuco. A distância era de 203 quilômetros. É por isso que eles não dormiram. Uma média, você vindo devagar, 3 horas de viagem. Maurício Reis viajava no banco do passageiro e sofreu um grande impacto quando o Tempra afundou na rodovia inundada na barragem do Prata. Muito nervoso, ele teve dificuldades para sair do veículo. Ainda respirando, foi carregado pelos demais ocupantes do automóvel e eles conseguiram a ajuda de moradores da região que jogaram uma corda para facilitar o resgate. Minutos depois, uma ambulância chegou para transportar o cantor para o hospital de Bonito. Mas infelizmente, por causa dos buracos na estrada, o carro de socorro teve o pneu furado e Maurício Reis mudou de condução. Ele bastante ferido e foi levado na caçamba de uma Toyota e infelizmente ele não resistiu. Faleceu aos 58 anos de idade e ele foi sepultado no cemitério de Gravatá, no estado de Pernambuco, onde ele residia. Uma grande perda para a nossa música romântica popular. Vamos lembrar agora de um cantor que fez muito sucesso no Pará e em todo o norte, com certeza. No auge da lambada fez sucesso aqui também na região nordeste. Estou falando do cantor Ditão, que faleceu no dia 2 de maio de 1999. Ditão retornava de um show na cidade de Marabá, no sudoeste paraense, quando sofreu um acidente. Apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local. Foi uma comoção entre os cantores do Pará e seus fãs. Para você ter uma ideia, de Marabá para Belém, onde ele residia, eram nada mais nada menos do que 565 quilômetros. Mais uma vez, termina o show, segue, ele faleceu de madrugada. Tem a dificuldade realmente de ser socorrido, por a estrada estar praticamente deserta na madrugada. Mas o sono, muitas vezes, leva a acidentes trágicos. Ele será eternamente relembrado pelos sucessos como Preconceito, Sou Latino-Americano e Papudio Amador. São grandes sucessos do cantor Ditão. Se você tiver informações de onde ele está sepultado, deixe aí nos comentários. Eu sempre falo qual era a verdadeira idade do Ditão. Alguns dizem que era 40 anos, outros dizem que era 50, mas realmente não dá para saber na realidade. Tem nenhum site que informe a sua idade. Vamos falar agora do cantor Milton Carlos. Foi um cantor também que faleceu precocemente, muito jovem. Ele, juntamente com a sua irmã Isolda, compuseram músicas para Roberto Carlos. Isolda depois continuou fazendo músicas para ele. Milton nasceu no dia 13 de novembro de 1954 em São Paulo. Faleceu em 21 de outubro de 1976, também em São Paulo. Faleceu vítima de um acidente ao lado da noiva e um empresário. Faleceu com apenas 22 anos de idade na noite do dia 21 de outubro de 1976. Música Pelo Avesso fez muito sucesso, de autoria de Milton Carlos e Isolda, na voz de Roberto Carlos. E Um Jeito Estúpido de Amar, também canção linda, entre outras. Ele voltava de um show em Jundiaí, em seu Passat, era um carro bastante popular da época. Ele viajava em companhia da sua noiva, a também cantora Marinei Lima, e do seu empresário Genildo de Oliveira. O acidente ocorreu no trecho da via Anguera, quando o Passat do cantor tentou ultrapassar uma carreta Scania Vabs e bateu em um caminhão Chevrolet. Com o choque, o carro do cantor desgovernou-se e foi colhido pela carreta. Milton Carlos e sua noiva faleceram na hora. O empresário Genildo de Oliveira, que viajava
viajava no banco de trás teve apenas ferimentos leves. O ajudante do motorista do caminhão, o jovem Mário Alves de Araújo, desceu para prestar o socorro, para socorrer as vítimas. Infelizmente foi atropelado na pista e também morreu no local. Foi realmente uma tragédia na época. De Jundiaí para São Paulo era uma distância de 59 quilômetros. Felizmente acabou o show e eles voltaram pensando em dormir em casa. E infelizmente foram vitimados. Por isso eu faço essa pergunta a vocês. Foi o destino deles, ou a pressa de voltar para casa, que fez com que eles falecessem tão precocemente? Pergunta, mas assista o vídeo até o final. Vamos agora falar também de um dos cantores mais populares da sua época. Até hoje é sucesso quem gosta da música romântica. O cantor Evaldo Braga. Evaldo Braga nasceu em Campo dos Goitacazes, no estado do Rio, em 26 de maio de 1945 e faleceu em Areal, na região centro-sul fluminense, estado do Rio de Janeiro, em 31 de janeiro de 1973. Um grande compositor e cantor. Colocam aqui no Wikipedia música brega, mas eu não gosto desse título, sabe? Eu até tenho um programa chamado Clube do Forró Brega, mas eu sempre gosto de usar o termo música romântica popular. O cantor Evaldo Braga faleceu aos 27 anos de idade, no auge da sua carreira. O cantor faleceu em um acidente de carro na BR-3, atual BR-040, em 31 de janeiro de 1973, no bairro Alberto Torres, na cidade de Areal, próxima à divisa entre os estados do Rio e Minas Gerais, quando seu Volkswagen TL cruzou-se de frente com a carreta Scania Vabis. O cantor voltava de um show em Belo Horizonte. Olha só a distância, de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, 441 quilômetros. Cansado do show, aí volta dirigindo uma distância longa, porque 441 quilômetros não é uma distância perto, para dizer assim, dá para ir tranquilo, principalmente a pessoa sem dormir depois de um show. Mas a sua carreira estava numa velocidade muito grande, fazendo muitos programas, muitos shows, e isso deve ter levado. Olha, no acidente estava Evaldo, o empresário e o motorista. 2 dias antes do seu falecimento, ele foi ao programa Silvio Santos e ele estava com uma miniatura de um caixão na mão. Curiosidade. E o Silvio Santos perguntou se ele não tinha medo da morte. Ele sorriu e disse: isso acontece na hora determinada por Deus. Uma outra curiosidade da carreira de Evaldo Braga, que ele sempre cantava com um terço na sua mão esquerda. E na noite desse show em Belo Horizonte, uma fã arrancou esse terço da mão dele. E ele tinha uma superstição muito grande, como aquele terço lhe traria sorte. Segundo relatos da internet, ele até, durante o show, sentiu-se mal, parou de cantar um pouco, mas depois voltou. Ainda triste por ter perdido o seu amuleto da sorte. E no dia que faleceu, estava voltando desse show. Muito triste. Evaldo Braga tinha 27 anos de idade. Foi uma comoção nacional realmente. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista e até hoje é um dos túmulos mais visitados do cemitério do Rio de Janeiro. Grande cantor. Chegou a vez de relembrarmos João Paulo. Fez dupla com Daniel, formando uma das duplas mais queridas do Brasil, João Paulo e Daniel. José Henrique dos Reis, conhecido como João Paulo, nasceu em Brotas, no estado de São Paulo, em 28 de julho de 1960 e faleceu em Franco da Rocha, no estado de São Paulo, em 12 de setembro de 1997. Tinha apenas 37 anos de idade. Em 12 de setembro de 1997, João Paulo voltava para Brotas, onde morava, depois de um show realizado em São Caetano do Sul, dirigindo pela rodovia dos Bandeirantes, por volta da 1h da manhã. Terminou o show e ele já seguiu de volta. No quilômetro 40,5 em Franco da Rocha, seu carro capotou por várias vezes. E o cantor não conseguiu sair do veículo, ficando preso nas ferragens. Infelizmente, falecendo incrivelmente jovem, 37 anos ainda. A distância de São Caetano do Sul para Brotas não é perto, uma distância de 258 quilômetros. Mas a pressa de chegar em casa, infelizmente, chegou sem vida. Ele foi sepultado no cemitério municipal de Brotas. Gerou uma comoção nacional, não só entre os sertanejos, mas em todo o Brasil. João Paulo, inesquecível. Vamos lembrar agora de um dos maiores cantores da nossa música romântica popular. Eu sou muito fã de Carlos Alexandre. Até hoje ouço as suas músicas. Ele tem uma importância muito grande que me ajudou muito no nosso canal. Sua história rendeu milhares de visualizações.
gerações. Então eu tenho um carinho muito grande, sempre tive, pelo Pedro Soares Bezerra, Carlos Alexandre. Ele que nasceu em Santa Fé, município de Jundiá, no Rio Grande do Norte, e sempre colocou que ele tinha nascido em Nova Cruz, não é? Mas o Wikipédia mudou. Viveu grande parte da sua vida no bairro de Cidade da Esperança, em Natal. Foi um grande cantor brasileiro, de um sucesso incrível. Faleceu com apenas 31 anos de idade. A sua história é interessantíssima. Ele faleceu no dia 30 de janeiro de 1989. O cantor se envolveu em um acidente na estrada estadual RN 093, que liga os municípios de Tangará e São José do Campestre. Ele havia saído de um show em Pesqueira, no estado de Pernambuco, e seguia para sua casa em Natal. Olha, era uma distância realmente absurda. A pessoa terminar um show, não dormir no hotel, não descansar, para depois pegar a estrada. Porque a distância de Pesqueira, Pernambuco, onde foi o último show de Carlos Alexandre, para Natal, no Rio Grande do Norte, onde ele se dirigia, eram 494 quilômetros. Pesqueira ainda voltava para Recife, passava por João Pessoa para chegar em Natal. Pela lógica aqui, quase 7 horas de viagem. Tanto é que ele faleceu, o acidente foi por volta do 12h30. Tem várias versões na internet. Uma que é a mais conhecida, que ele, por volta dos 10 minutos para onde ele iria perder a vida, o seu motorista trabalhava tipo como segurança, né? Ficava o tempo todo ao lado dele. E chegou, parou numa lanchonete, tomou um café, comprou um cigarro, lavou o rosto e disse que estava cansado. E Carlos Alexandre decidiu pegar o volante do seu Opala, que era um carro de luxo naquela época, um carro de até hoje muito valorizado e com uma potência muito grande, é um carro que meu pai também teve, e teria assumido o volante. Nesses pouco mais de 10 minutos, ele viria a perder a vida. Suposição mais frequente que ele teria dormido, porque era uma reta, e ele caiu na ponte. O carro ficou achatado e ele foi jogado para fora do carro. Eu achei muito interessante um vídeo do canal Luciano Silva, parabéns pelo trabalho. Ele fez o trajeto da viagem por onde o Carlos Alexandre passou, juntamente com Dan, com Berg, que ficou em coma no acidente. Ele disse no vídeo, mas o trajeto que Carlos Alexandre iria fazer, primeiramente, ia passar na casa do seu pai. Quando chegou no trevo, ele decidiu seguir entre Tangará e Campestre. Pouco tempo depois, viria a falecer. Ele também conta que nessa parada que eu falei anteriormente, onde Carlos Alexandre assumiu a direção do veículo, um pedinte chegou para os músicos e pediu um trocado. Carlos Alexandre disse: não, meninos, não se preocupem, que o que eu vou dar para ele vai ser o suficiente para todos nós. E o pedinte desejou a ele sorte. E, segundo Luciano Silva, ele teria respondido: eu sou uma pessoa de sorte. Eu tenho tanta sorte que Deus não vai me deixar morrer. Isso são as palavras do Luciano Silva. Se você quiser assistir esse vídeo, esse depoimento dele, vá no canal, no vídeo 34 anos de saudade, onde ele fez aí esses relatos. Um abraço, Luciano Silva. Não conhecia o seu trabalho e adorei, viu? Um abraço do amigo Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente, por essa pressa de chegar, perdemos um dos maiores cantores do Brasil. Ele faleceu com apenas 31 anos de idade, no auge de sucesso. Tinha acabado de lançar uma das suas músicas, pra mim uma das minhas preferidas, é Sei Sei, não tirando o mérito de Feiticeira, de Cartão Postal, de A Ciganinha, mas pra mim eu Sei Sei e Vem Ver Como Eu Estou, pra mim são fantásticas. E ele foi sepultado no cemitério Bom Pastor. Ele foi velado no ginásio de esportes da cidade de Esperança e reuniu milhares de fãs e foi sepultado com a multidão cantando seu sucesso, Feiticeira. Que saudade, grande cantor. Vamos agora falar de uma das comoções nacionais, que foi o falecimento do jovem cantor Cristiano Araújo, também no auge do sucesso, juntamente com a sua namorada Alana Moraes. Antes de eu começar a falar de Cristiano Araújo, já que vão deixar aí nos comentários com certeza, faltou Gessé, faltou GD, faltou... Tem alguns aí que eu vou... O GD podia ser encaixado aqui também, mas o da Marília Mendonça, nós vamos
vamos fazer outro vídeo daqueles famosos que faleceram indo para o show. Esses são os que faleceram voltando para o show. E vamos deixar uma surpresa, que tem um que não está no banner. Quero ver se vocês realmente estão assistindo o vídeo direitinho. Cristiano de Melo Araújo. Ele nasceu em Goiânia em 24 de janeiro de 1986 e faleceu em Goiânia em 24 de junho de 2015. Madrugada do dia 24 de junho de 2015, Cristiano Araújo e sua namorada Alana Moraes, apenas 19 anos, voltava de um show em Itubiara, quando o carro em que estavam na BR-153 saiu da pista e capotou. O acidente envolveu mais duas pessoas, o motorista Ronaldo Miranda e o empresário Vitor Leonardo. Segundo alguns vídeos da internet, o motorista também sempre acompanhava ele nos shows, ficava tipo ali um assessor, um segurança, né? Então, como é que você cansado de um show, volta dirigindo? Isso aí eu não entendo. A Alana faleceu ainda no local do acidente, enquanto o Cristiano e outros dois foram levados ao Hospital Municipal de Morrinhos. Devido à gravidade, o cantor teve que ser transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia. No entanto, durante a transferência de helicóptero, o cantor teve hemorragia interna na região do abdômen e não resistiu. Sua morte gerou uma grande comoção nacional. E eu tô falando aqui no vídeo apenas de acidentes de automóvel. Caso do nosso querido GD, Gabriel Diniz. Dele foi de avião, né? O show de Itubiara para Goiânia, a distância é de 213 quilômetros. Então acho que é por isso que resolveram voltar logo após o término do show. Felizmente, foi uma grande perda para nossa música sertaneja. O casal foi sepultado no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, sobre forte comoção. Vamos falar agora de um dos maiores cantores da era do rádio, dos maiores cantores de todos os tempos, que foi Francisco Alves, o rei da voz. Francisco de Moraes Alves, Chico Alves, Chico Viola, o rei da voz. Ele recebeu o título de rei da voz de um dos grandes radialistas da era de ouro do rádio, né? César Ladeira. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1898 e faleceu em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, em 27 de setembro de 1952. Ele tinha apenas 54 anos de idade e estava no auge da sua carreira. Francisco Alves dirigia seu Buick, voltando de São Paulo, de onde tinha se apresentado na Rádio Nacional, onde ele fez uma apresentação. Mas ele tinha que voltar para o Rio de Janeiro, pela rodovia Presidente Dutra, ao lado do amigo Haroldo Alves, quando no atual quilômetro 102.5 norte, antigo quilômetro 275,5, apenas 500 metros após a ponte sobre o rio Una, que marca a divisa de Taubaté com Pindamonhangaba, por volta das 18h30 do dia 27 de setembro de 1952, vindo em sentido contrário, um caminhão Austin, dirigido por João Walter Sebastiani, do Rio Grande do Sul, chocou-se contra ele. Com a pancada, o amigo foi jogado para fora do veículo do cantor e sobreviveu. Em estado grave, mas sobreviveu. Mas o artista sofreu morte imediata e logo em seguida, o carro se incendiou. Seu corpo ficou totalmente irreconhecível. Haroldo Alves foi socorrido por outro motorista que passou a seguir e foi levado à Santa Casa de Taubaté, no estado de coma. A ocorrência foi atendida pelo delegado de Pindamonhangaba, onde ocorreu o acidente, levando o corpo para aquela cidade, onde após diligências, finalmente identificado como sendo Francisco Alves, o rei da voz. Ele fez uma apresentação em São Paulo e teria que voltar para o Rio de Janeiro, onde se apresentaria também na Rádio Nacional, que era o motivo do seu imediato retorno. A mesma emissora motivara esse deslocamento, e o fato não passou despercebido na imprensa na época. Entre São Paulo e o Rio, 434 quilômetros, era muito distante, realmente, para eles percorrerem de carro. Felizmente perdemos o rei da voz, Francisco Alves. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande perda. Vamos agora falar também de um dos cantores de grande sucesso, um dos grandes representantes da música gaúcha, José Mendes, que também faleceu no auge da carreira, apenas 35 anos de idade. José Mendes Guimarães, ele que nasceu em Machadinho, no Rio Grande do Sul, em 20 de abril de 1939, e faleceu em Rio Grande, no litoral sul do Rio Grande do Sul, em 15 de fevereiro de 1974. Grande cantor, compositor, violonista, compositor da música regional gaúcha. Ele retornava de um show em um circo na cidade de Pelotas. Sua caminhonete veraneio, em que o cantor e mais 3 pessoas estavam, colidiu de frente com um ônibus na altura de Porto Novo, na rodovia Rio Grande-Pelotas, a BR-392. Infelizmente ele faleceu aos 35 anos de idade, no auge da sua carreira. De Pelotas, para voltar para sua cidade, 221 quilômetros.
terminou o show e voltou. E ele foi sepultado primeiramente em Porto Alegre, mas depois, em 2004, ele recebeu a homenagem de um memorial em José Mendes, na localidade de Santa Terezinha, entre os municípios de Esmeralda e Pinhal da Serra. E os seus restos mortais foram trasladados de Porto Alegre para o memorial José Mendes. Também foi uma grande perda. Vamos falar agora do cantor Alcide Gerardi. Ele que era um cantor e compositor, nasceu no Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, em 15 de maio de 1918 e faleceu no Rio de Janeiro em 3 de janeiro de 1978. Segundo o Wikipédia do cantor Alcide Gerardi, ele voltava de um show na Via Dutra e sofreu um acidente automobilístico. Só não tem mais detalhes sobre seu acidente. Alcide Gerardi tinha 59 anos de idade. E um bônus, que não está aí no nosso banner, vamos falar do cantor sertanejo Alexandro, que fez dupla com Conrado e infelizmente faleceu em um acidente de ônibus da sua banda em São Paulo. Luiz Alexandro Talharico Correia, da dupla sertaneja Conrado Alessandro, ele faleceu com apenas 34 anos de idade, dia 7 de maio de 2022. Ele estava na rodovia Regis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo. Também faleceram outras 5 pessoas. O seu parceiro Conrado teve ferimentos leves, juntamente com mais 11 membros da sua equipe. O ônibus vinha da cidade de Tijucas do Sul, no Paraná, onde havia se apresentado, e iam para o interior de São Paulo, onde faria um show no dia. A distância de Tijuca do Sul para São Paulo, onde eles fariam o show, de 450 quilômetros. Olha a distância o empresário colocar, 450 quilômetros para a pessoa rodar de ônibus, chegar, montar o equipamento para poder tocar. Uma distância muito grande, aí a pessoa não tem como descansar. Infelizmente, a grande perda do cantor Alexandro, jovem cantor sertanejo, faleceu aos 34 anos de idade. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Um dos vídeos mais interessantes dos últimos tempos. Eu gostei bastante de fazer, relembrar essas histórias incríveis desses grandes artistas. Então esse foi o Cantores que Morreram Voltando de Shows. Pressa de chegar ou destino? Deixe aí nos comentários o que é que você acha. Eu sou daqueles que terminou o show, vá pro hotel. É mais antes chegar atrasado no compromisso do que cedo no cemitério. Abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.